Boa tarde. Hoje é 29 de dezembro de 2023. O meu objetivo de eu vir aqui em palavras e me apresentar é um alerta. Alerta para quem, irmão Dedé? Alerta para a igreja de Deus. Alerta para aqueles que estão em desobediência com Deus. A Bíblia, ela nos revela através do livro de Apocalipse, profecias. A Bíblia dá a dádiva, ou seja, a Bíblia dá a missão. A Bíblia chama o apóstolo João para revelar uma das maiores revelações que a humanidade poderia ouvir e ver os acontecimentos. A Bíblia diz que João, ele foi posto em um caldeirão azeite fervente e depois jogado na ilha de Pátio, para que lá ele morresse. Era um lugar de punição para aqueles que praticavam maldade e desobediência aos reis. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que tem propósito de Deus, Deus é com ele na prisão, Deus é com ele nas cova dos leões, Deus, ele é com ele aonde for. E a Bíblia nos diz que o apóstolo João, depois de ter sido posto sobre esse caldeirão de azeite fervendo, é jogado na ilha de Pátio para que morresse lá. E a Bíblia, ela dá uma das maiores revelações. O livro de Apocalipse, ele é um livro que fala sobre as coisas que breve irá acontecer. Eu gosto muito de profecia, porque a profecia, ela nos revela o que vai acontecer. E a Bíblia, ela fala sobre alguns fenômenos. Em Apocalipse capítulo 6, eu acredito que dá para dar um checkmate no livro de Apocalipse. Apocalipse é composto por 3 etapas. Apocalipse é composto pela saudação de Jesus Cristo para a igreja, falando sobre que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a vida da igreja cristã. João revela que Jesus salva a igreja. A Bíblia, ela fala diretamente apenas no segundo item para as 7 igrejas que está na Ásia. Então a Bíblia vem falar também sobre profecia. A Bíblia, ela pode ser definida em 3 partes: a saudação de Jesus para a igreja e as carta escrita para as 7 igrejas da Ásia, e o resto todo fala só sobre profecia. São para mais de 600 profecias. Existem algumas profecias que são muitas divulgadas. A Bíblia, ela fala, quem nunca ouviu falar sobre os 7 selos, os 7 selos de Apocalipse. A Bíblia, ela fala sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Quem nunca ouviu falar dos 4 cavaleiros de Apocalipse? A Bíblia também, ela fala sobre as 7 trombetas de Deus. Quem nunca ouviu falar das 7 trombetas de Deus? A Bíblia também, ela fala sobre o derramamento das 7 iras de Deus. Se você ler e compreender um pouco o livro de Apocalipse, a Bíblia, ela fala que João, na ilha de Pátio, chorava, porque não havia nem ninguém nos céus e nem na terra que pudesse abrir o livro e desatar seus 7 selos, e nem de olhar para ele. A Bíblia vai nos revelar em Apocalipse capítulo 5, que dentre os anciões estava um que era maior do que os anciões, estava um que era maior do que os anjos, estava um que era maior do que os querubins, os serafins, os arcanjos. A Bíblia, ela fala sobre o Cordeiro Santo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia relata que João chorava e dizia: ninguém nos céus e nem ninguém na terra que seja digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. A Bíblia vem revelar no capítulo 5 e disse: João, não chore mais. João, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que vive dos mortos, que é todo poderoso para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora acontece uma coisa especial na abertura dos selos. A Bíblia vem revelar daqui da abertura do primeiro selo até o 4º selo, manifesta 4 cavaleiros de Apocalipse. E é aqui aonde eu quero entrar, é aqui aonde eu quero ficar. A Bíblia revela que vem 4 cavaleiros das aberturas do primeiro até o 4º selo. A Bíblia, ela fala sobre o cavalo branco. A Bíblia, ela fala sobre o cavalo vermelho. A Bíblia, ela fala sobre o cavalo preto. E por último, o cavalo
amarelo. E o que representa esses 4 cavaleiros de Apocalipse? A Bíblia ela vem nos revelar e nos falar que o primeiro cavalo, chamado branco, é lhe dado a paz, mas também é lhe dada a guerra. A Bíblia diz que haverá simplesmente nada mais e nada menos do que a revelação de uma grande vitória, mas só que uma vitória mentirosa.